Livro de Romanos, capítulo 1. Prefácio e saudação. Prezados amigos de Roma, esta carta é de Paulo, escravo de Jesus Cristo, escolhido para ser missionário e enviado a pregar a boa nova de Deus. Esta boa nova foi prometida há muito tempo pelos profetas de Deus no Antigo Testamento. É a boa nova a respeito de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que tomou a forma humana e veio como criança, tendo nascido da linhagem e da descendência do rei Davi. E, ressurgindo dentre os mortos, ele revelou-se como o poderoso Filho de Deus, com a natureza santa do próprio Deus. Agora, através de Cristo, toda a bondade divina foi derramada sobre nós, pecadores indignos. E assim, ele nos envia por todo o mundo, a fim de contar ao povo em toda parte as grandes coisas que Deus tem feito por eles, para que estes também creiam e obedeçam a ele. E vocês, estimados amigos de Roma, estão entre aqueles que ele ama com ternura. Vocês, de igual modo, estão convidados por Jesus Cristo a pertencerem a Deus. Sim, a fazer parte de seu santo povo. Que todas as misericórdias e a paz divinas sejam com vocês, vindas de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A fé dos Romanos, Paulo anela vê-los. Em primeiro lugar, saibam que, por onde quer que eu vá, ouço a respeito de vocês. A fé que vocês têm em Deus está sendo conhecida por todo mundo. Qual grato sou a Deus, através de Jesus Cristo, por esta notícia tão boa, e pelo que diz respeito a cada um de vocês. Deus sabe quantas e quantas vezes oro por vocês, dia e noite. Levo vocês e todas as suas necessidades em oração àquele a quem eu sirvo com todas as minhas forças, contando aos outros a boa nova sobre o seu Filho. E uma das coisas pelas quais continuo a orar é a oportunidade de eu finalmente ir vê-los. E, Deus queira, e sendo possível, fazer uma boa viagem. Quero muito vê-los, para que assim possa repartir com vocês a fé que ajudará a igreja de vocês a crescer forte no Senhor. Depois, também, eu preciso da ajuda de vocês, porque desejo não só repartir com vocês minha fé, mas ser animado com a de vocês. Cada um de nós será uma bênção para o outro. Quero que vocês saibam, amados irmãos, que planejei ir aí muitas vezes antes disso, mas fui impedido, a fim de trabalhar entre vocês e obter bons resultados, tais como aqueles que estou conseguindo entre outras igrejas de povos não judeus. Tenho uma grande dívida para com vocês e para com todos, tanto os povos civilizados como as nações pagãs, tanto para com pessoas cultas como incultas. Portanto, da melhor forma possível, estou pronto a ir ver vocês em Roma para pregar também a boa nova de Deus. Não estou envergonhado desta boa nova a respeito de Cristo. Ela é o poderoso método divino de levar ao céu todos quantos crerem nela. Esta mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus. Porém, agora todos são convidados a ir a Deus deste mesmo modo. Esta boa nova nos diz que Deus nos prepara para o céu e nos faz justos aos olhos de Deus quando colocamos nossa fé e nossa confiança em Cristo como Salvador. Isto é realizado pela fé, do princípio ao fim, tal como a Escritura afirma. O homem que encontrar a vida vai encontrá-la confiando em Deus. Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade, pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles instintivamente. Deus pôs esse conhecimento em seus corações. Desde os primeiros tempos, os homens viram a terra, o céu
e tudo quanto Deus fez, tendo conhecido sua existência e seu grande e eterno poder. Assim, eles não terão desculpa alguma quando estiverem diante de Deus no dia do juízo. Sim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a Ele todo o seu cuidado diário. E, depois, começaram a fazer ideias tolas de como Deus seria e o que Ele queria que eles fizessem. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas. Dizendo-se sábios sem Deus, tornaram-se, em vez disso, completamente tolos. E então, em vez de adorarem ao Deus glorioso, vivente, tomaram madeira e pedra e fizeram ídolos para si, esculpindo-os para que parecessem simples aves, animais, serpentes e homens mortais. E assim, Deus deixou que continuassem com toda espécie de pecados sexuais e que fizessem tudo quanto desejassem, coisas vis e pecaminosas, com os corpos uns dos outros, em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus. Escolheram de vontade própria crer em mentiras, e assim fizeram suas orações às coisas que Deus fez, mas não obedecendo ao Deus bendito que criou essas mesmas coisas. Esta é a razão pela qual Deus os abandonou, deixando-os cometer todas essas ações pecaminosas, a tal ponto que até suas mulheres se voltaram contra o plano natural que Deus tinha para elas e cederam aos pecados sexuais entre elas mesmas. E os homens, em vez de terem relações sexuais normais, cada qual com sua mulher, arderam em paixão uns pelos outros, homens praticando coisas vergonhosas com outros homens, e, como resultado disso, receberam a paga em suas próprias almas, com o castigo que bem mereciam. Assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo o reconheceram, Deus os deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. Suas vidas ficaram cheias de toda espécie de maldade e pecado, ganância e ódio, inveja, assassínio, brigas, mentira, amargura e mexericos. Falam mal uns dos outros, mentindo, cheios de ódio contra Deus, insolentes, fanfarrões, orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar e sendo continuamente desobedientes aos seus pais. Procuravam compreender mal, quebravam suas promessas e tornaram-se criaturas sem coração, sem nenhuma compaixão. Eram perfeitamente sabedores da pena de morte divina por todos esses crimes. Contudo, continuaram a si mesmo e os praticaram de todas as maneiras, encorajando outros também para que agissem do mesmo modo. Romanos capítulo 2. A impenitência dos judeus, a justiça de Deus. Bem, vocês podem estar dizendo, mas que gente tão terrível acerca da qual você está falando? Espere um momento, porém. Vocês são tão ruins quanto eles. Quando afirmam que eles são maus e deveriam ser castigados, vocês estão falando de si mesmos, pois fazem essas mesmas coisas. E sabemos que Deus, com justiça, castigará qualquer um que fizer coisas como essas. Vocês pensam que Deus julgará e condenará os outros por fazê-las e poupará vocês quando as fizerem também? Será que não compreendem qual paciente Ele está sendo com vocês? Ou então, não se incomodam vocês com isso? Não veem que Ele tem esperado todo esse tempo sem castigá-los, a fim de dar tempo para que abandonem o pecado? Sua bondade tem a finalidade de levá-los ao arrependimento. Mas vocês não querem ouvir. Assim, estão guardando o castigo terrível para si mesmos, devido à teimosia de vocês em recusar-se
a abandonar seus pecados. Pois virá o dia da ira, quando Deus será o justo juiz do mundo inteiro. Ele dará a cada um o que as suas obras merecerem. Dará a vida eterna àqueles que pacientemente fazem a vontade de Deus, procurando a glória invisível, a honra e a vida eterna que ele oferece. Porém, castigará tremendamente aqueles que lutam contra a verdade divina e andam em maus caminhos, pois a grande ira de Deus será derramada contra eles. Haverá tristeza e sofrimento, tanto para os judeus como para os gregos e pessoas das outras nações que continuarem pecando. Mas haverá glória, honra e paz divina para todos quantos obedecerem a Deus, sejam judeus ou de outras nações. Isso porque Deus trata a todos com igualdade. Ele punirá o pecado, onde quer que seja encontrado. Castigará os pagãos quando pecarem, embora eles nunca tenham ouvido a respeito das leis escritas de Deus. Porque no fundo de seus corações eles sabem fazer a diferença entre o certo e o errado. As leis de Deus estão escritas dentro deles. A própria consciência os acusa, ou, por vezes, os desculpa. E Deus castigará os judeus por pecarem, em vista de terem eles suas leis escritas e não obedecê-las. Sabem o que é certo, porém não o fazem. Demais, a salvação não é dada àqueles que sabem o que fazer, a não ser que o façam. Não há dúvida alguma de que chegará o dia quando, por ordem divina, Jesus Cristo julgará a vida íntima de todos, seus pensamentos e seus motivos mais secretos. Tudo isto é parte do grande plano de Deus que eu anuncio. Vocês, os judeus, pensam que tudo vai bem entre vocês e Deus, por ele lhes ter dado suas leis. Se orgulham de serem amigos particulares de Deus. Sim, vocês bem sabem o que ele deseja. Vocês conhecem o certo e o errado, favorecendo aquilo que está certo, pois aprenderam suas leis desde bem pequenos. Estão tão seguros do caminho para Deus que poderiam apontá-lo a um cego. Pensam que são como faróis, guiando para Deus os homens perdidos na escuridão. E pensam poder dirigir as pessoas simples e até mesmo ensinar às crianças tudo quanto se refere a Deus, porque realmente vocês conhecem suas leis, as quais estão cheias de todo conhecimento e verdade. Sim, vocês ensinam a outros. Então, por que não ensinam a si mesmos? Dizem a outros que não roubem, e vocês roubam? Vocês afirmam que está errado cometer adultério, e vocês o cometem? Vocês dizem, não se ora aos ídolos, e logo fazem do dinheiro o Deus de vocês. Vocês têm tanto orgulho de conhecerem as leis de Deus, mas vocês o desonram, quebrando essas mesmas leis. Não é de admirar que as Escrituras digam que o mundo fala mal de Deus por causa de vocês. Vale ser judeu se vocês obedecem às leis de Deus, mas se vocês não as cumprem, são perfeitamente iguais aos pagãos. E se os pagãos obedecem às leis divinas, será que ele não lhes dará todos os direitos e honras que planejou dar aos judeus? De fato, esses pagãos estarão em melhor posição que vocês, os judeus, que sabem tanto a respeito de Deus e têm suas promessas, porém não obedecem às suas leis. Vocês, na realidade, não são judeus só porque nasceram de pais judeus ou porque passaram pela cerimônia da circuncisão para serem admitidos ao judaísmo. Não! Judeu verdadeiro é qualquer um cujo coração esteja direito com Deus.
Deus não procura aqueles que cortam seu corpo através da circuncisão física real, mas procura aqueles cujos corações e mentes foram mudados. Qualquer um que tiver esse tipo de mudança em sua vida receberá o louvor de Deus, mesmo se não o receber de vocês. Romanos capítulo 3. O privilégio dos judeus, a justiça de Deus. Então, para que serve ser judeu? Será que existem quaisquer benefícios especiais para eles vindo de Deus? Será que há algum valor na cerimônia judaica da circuncisão? Sim, ser judeu tem muitas vantagens. Em primeiro lugar, Deus confiou-lhes suas leis, para que assim pudessem conhecer e fazer sua vontade. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas só porque quebraram suas promessas a Deus, isso significa que Deus quebrará suas promessas àqueles que o amam? Naturalmente que não. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus não o é. Lembre-se do que o livro dos Salmos diz a este respeito? Afirma que as palavras de Deus serão sempre provadas como verdade e justiça, não importando quem as discuta. Alguns dizem, mas o fato de quebrarmos nossa fé em Deus é bom. Nossos pecados servem para um bom propósito, pois que o povo verá quanto Deus é bom quando vir quanto nós somos maus. Será justo então que ele nos castigue quando nossos pecados o estão ajudando? Esta é a maneira pela qual algumas pessoas falam. Deus nos livre. Então, que tipo de Deus seria ele para não tomar conhecimento do pecado? Como é que ele poderia condenar alguém? Ele não me poderia julgar e condenar-me como pecador se minha desonestidade lhe trouxesse glória, mostrando sua honestidade em contraste com minhas mentiras. Se vocês seguirem nessa linha de pensamento, chegarão a isto. Quantos piores formos, tantos mais Deus nos apreciará. Entretanto, a condenação daqueles que afirmam essas coisas é justa. E alguns ainda alegam que é isso que eu prego. Bem, então, nós, os judeus, somos melhores do que os outros? Não, nada disso, pois que já mostramos que todos os homens são igualmente pecadores, quer sejam judeus ou estrangeiros. Tal como as Escrituras afirmam, ninguém é bom, ninguém no mundo inteiro é inocente. Ninguém jamais seguiu realmente as veredas de Deus, nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo. Todos se desviaram, todos caíram no erro. Ninguém, em parte alguma, fez só o que é direito durante toda a sua vida. Nem uma só pessoa. O que falam é abominável e tão sujo quanto o mau cheiro de uma sepultura aberta. Suas línguas estão cheias de mentiras. Tudo o que dizem tem o ferrão e o veneno de serpentes mortíferas. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Estão prontos para matar, odiando qualquer um que não concorde com eles. Por onde quer que vão, eles deixam a miséria e o transtorno atrás de si. Nunca chegaram a saber o que é sentir-se seguro e desfrutar as bênçãos de Deus. Não se importam com Deus, nem tampouco com o que ele pensa deles. Assim é que a condenação de Deus cai pesadamente sobre os judeus, visto eles serem responsáveis pela guarda das leis divinas, em vez de fazerem todas essas coisas más. Nenhum deles tem desculpa. De fato, o mundo inteiro sente-se culpado e fica mudo diante do Deus Todo-Poderoso. Vocês podem ver agora? Ninguém pode jamais se declarar justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Quanto mais conhecemos as leis de Deus, mais claro fica que não as obedecemos, pois que suas leis nos fazem ver que somos pecadores. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Agora, porém, Deus nos mostrou um caminho diferente para o céu. Não o fato de sermos bonzinhos e procurarmos guardar suas leis, mas um novo caminho, ainda que não seja tão novo assim. Realmente, pois as Escrituras falaram dele há muito tempo. Agora Deus diz que nos aceitará
e nos absolverá, ele nos declarará sem culpa, se nós confiarmos em Jesus Cristo para ele tirar os nossos pecados. E todos nós podemos ser salvos deste mesmo modo, vindo a Cristo, não importa o que somos ou o que temos sido. Sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. No entanto, Deus nos declara, agora, sem culpa, das ofensas que lhe fizemos, se confiarmos em Jesus Cristo, aquele que, em sua bondade, tira os nossos pecados gratuitamente. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados. E assim, por fim, a toda a ira de Deus contra nós. Ele usou o sangue e a nossa fé como meio de salvar-nos da sua ira. Deste modo, ele estava sendo completamente justo, mesmo que não tivesse castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isso porque ele estava aguardando a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria aqueles pecados. E agora, também, nos dias atuais, ele pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Mas não será injusto que Deus deixe libertos os criminosos e diga que eles são inocentes? Não, porque ele age dessa maneira baseando-se na confiança que eles depositam em Jesus, aquele que tirou seus pecados. Então, de que podemos nos gabar com respeito a fazermos alguma coisa para ganharmos a nossa salvação? Absolutamente nada. Por quê? Porque a nossa absolvição não está baseada em nossas boas obras. Está, sim, baseada naquilo que Cristo fez e na fé que temos nele. Assim é que somos salvos pela fé em Cristo e não pelas coisas boas que fazemos. E será que Deus nos salva desta maneira somente hoje? Será que Deus salva desta maneira somente os judeus? Não. Também os que não são judeus podem ir a Ele deste mesmo modo. Deus nos trata a todos com igualdade. Todos mesmos, quer sejam judeus ou não, são absolvidos se tiverem fé. Bem, então, se somos salvos pela fé, isso significa que não precisamos mais obedecer às leis divinas? Ao contrário, de fato, só quando confiamos em Jesus é que na verdade podemos obedecer-lhe. Romanos capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé. Humanamente falando, Abraão foi o fundador de nossa nação judaica. Quais foram as experiências dele com respeito a essa questão de ser salvo pela fé? Será que foi por causa de suas boas obras que Deus o aceitou? Se assim foi, então ele teria alguma coisa de que se orgulhar. Mas, do ponto de vista divino, Abraão não tinha nenhum fundamento para se orgulhar. As Escrituras nos afirmam que Abraão creu em Deus, e foi por isso mesmo que Deus riscou seus pecados e declarou-o sem culpa. Entretanto, será que ele não ganhou seu direito ao céu por todas as boas ações que praticou? Não, pois ser salvo é um dom. Se alguém pudesse ganhá-lo sendo bom, então não seria de graça, mas é dado a todos os que não trabalham para esse fim. Deus declara que os pecadores são bons aos seus olhos se eles crerem que Cristo pode salvá-las da ira de Deus. O rei Davi falou a este respeito, descrevendo a felicidade de um pecador indigno que é declarado sem culpa por Deus. Bem-aventurados e dignos de inveja, disse ele, são aqueles cujos pecados são perdoados e colocados longe da sua vista. Sim, quanta alegria para aqueles cujos pecados não são mais contados contra ele pelo Senhor. Agora, então, a pergunta: será que esta
bênção só é dada àqueles que têm fé em Cristo, mas também guardam as leis judaicas? Ou a bênção é dada também àqueles que não guardam as leis judaicas, mas tão somente confiam em Cristo? Bem, que dizer de Abraão? Dizemos que ele recebeu essas bênçãos por meio da sua fé. Foi só pela fé mesmo? Ou porque também guardou as leis judaicas? Para ter a resposta a essa pergunta, respondam a esta. Quando foi que Deus deu esta bênção a Abraão? Foi antes que ele se tornasse judeu, antes que passasse pelo rito de circuncisão da iniciação judaica. Foi só mais tarde, depois que Deus prometeu abençoá-lo, devido à sua fé, que Abraão foi circuncidado. O rito da circuncisão foi um sinal de que Abraão já tinha fé e que Deus já o tinha aceito, declarando-o justo e bom a seus olhos, antes que o rito fosse praticado. Assim, Abraão é o pai espiritual daqueles que creem e são salvos sem obedecer às leis judaicas. Vemos, então, que aqueles que não guardam essas leis são justificados por Deus por meio da fé. E Abraão é também o pai espiritual daqueles judeus que foram circuncidados. Eles podem ver, pelo seu exemplo, que não é este rito que os salva, pois Abraão achou a misericórdia divina só pela fé, antes de ter sido circuncidado. Portanto, é claro que a promessa divina de dar a terra a Abraão e seus descendentes não foi porque Abraão obedecia às leis de Deus, mas porque ele confiou que Deus guardaria sua promessa. Entretanto, se ainda vocês alegam que as bênçãos de Deus vão para aqueles que são bonzinhos, afirmam então que não tem sentido nenhum as promessas divinas àqueles que têm fé, e que é tolice ter fé. A questão, porém, é esta. Quando procuramos ganhar a bênção e a salvação de Deus pela guarda de suas leis, terminamos sempre debaixo da sua ira, porque falhamos sempre em guardá-las. O único jeito de podermos evitar a quebra de suas leis é não ter nenhuma delas para quebrar. As bênçãos de Deus, portanto, são concedidas a nós por meio da fé, como presente, de graça. Temos certeza de recebê-las, quer sigamos ou não os costumes judaicos. Se tivermos fé, como a de Abraão, pois ele é o pai de todos nós quanto à fé. Isto é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. Deus aceitará toda e qualquer nação e povo que confie nele, tal como Abraão. E essa promessa é do próprio Deus, que dá vida aos mortos e fala de acontecimentos futuros com tanta convicção como se eles já pertencessem ao passado. Assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho que, por sua vez, teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa fosse impossível de cumprir-se. E, porque sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de que já era velho demais para ser pai, na idade de 100 anos, e que Sara, sua mulher, aos 90 anos, também era velha demais para ter um filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou. Creu em Deus, pois sua fé e sua confiança tornaram-se ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por essa bênção, antes mesmo que aquilo acontecesse. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder para fazer qualquer coisa que prometesse. E foi por causa da fé que Abraão revelou que Deus perdoou seus pecados e o declarou sem culpa. Agora, essa declaração magnífica que ele foi aceito e aprovado mediante a sua fé não foi somente para o benefício de Abraão, ela foi também para nós, assegurando-nos que Deus nos aceitará do mesmo modo como aceitou Abraão, quando crermos nas promessas de Deus, que trouxe Cristo Jesus, nosso Senhor, de volta à vida. Ele morreu por nossos pecados e voltou à vida a fim de nos fazer retos
para com Deus, enchendo-nos com a justiça divina. Hebreus, Romanos capítulo 5. A justificação pela fé e paz com Deus. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé em suas promessas, podemos ter na realidade paz com Ele por causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Pois, devido à nossa fé, Ele nos colocou neste lugar do mais alto privilégio, onde agora nos encontrarmos e nós confiante e alegremente ansiamos pelo dia quando realmente nos tornaremos tudo quanto Deus tem em mente que sejamos. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isto é bom para nós. Ajuda-nos a aprender a ser pacientes. E a paciência desenvolve em nós a força de caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que a utilizamos. Até porque, finalmente, a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Então, quando isso acontecer, poderemos sempre erguer a cabeça, seja lá o que for que aconteça, e saber que tudo vai bem, pois conheceremos quanto Deus nos ama. Sentiremos também este seu amor afetuoso em todo o nosso ser, pois Deus nos deu o Espírito Santo para encher nossos corações com seu amor. Quando estávamos totalmente desamparados, sem nenhuma possibilidade de escapar, Cristo veio justamente na hora certa e morreu por nós, os pecadores, que não tínhamos nenhum interesse nele. Mesmo que fôssemos bons, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora isso fosse raramente possível, naturalmente. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. E já que por seu sangue ele fez tudo isso por nós como pecadores, quanto mais ele não fará por nós agora, que nos declarou sem culpa. Agora ele nos salvará de toda a ira divina que está para vir. E se quando ainda éramos inimigos dele, fomos levados de volta a Deus pela morte de seu Filho, quantas bênçãos ele deve ter para nós agora, que somos seus amigos, e ele está vivendo dentro de nós. Agora, nós nos alegramos nesta nossa maravilhosa relação nova para com Deus, tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez ao morrer pelos nossos pecados, fazendo-nos amigos de Deus. Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. Quando Adão pecou, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele espalhou a morte pelo mundo todo, de modo que todas as coisas começaram a envelhecer e morrer, porque todos pecaram. Sabemos que foi o pecado de Adão que ocasionou isso, porque embora naturalmente as pessoas pecassem desde o tempo de Adão até Moisés, Deus não as julgou culpadas de morte naqueles tempos, por quebrarem suas leis, pois ele ainda não lhes dera suas leis, nem lhes dissera o que desejava que eles fizessem. Então, quando seus corpos morriam, não era por causa dos seus próprios pecados, visto que eles mesmos nunca haviam desobedecido à lei especial de Deus que ordenavam não comer do fruto proibido, tal como Adão tinha feito. Eis aqui o contraste entre Adão e Cristo, que ainda estava para vir, e também a diferença entre o pecado do homem e o perdão de Deus, pois este único homem, Adão, trouxe a morte para muitos por meio do seu pecado. Porém, este outro homem, Jesus Cristo, trouxe perdão para muitos por meio da misericórdia divina. Esse único pecado de Adão trouxe a pena de morte para muitos, enquanto que Cristo tira
de graça os muitos pecados e oferece em seu lugar uma vida gloriosa. O pecado deste único homem, Adão, fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos quantos recebem o presente divino de perdão e absolvição reinarão em vida por causa deste único homem, Jesus Cristo. Sim, o pecado de Adão trouxe o castigo para todos, mas o ato de retidão de Cristo faz com que os homens sejam retos para com Deus, para que possam viver. Adão fez que muitos fossem pecadores, porque ele desobedeceu a Deus. E Cristo fez que muitos fossem aceitos por Deus, porque ele obedeceu. Os 10 mandamentos foram dados a fim de que todos pudessem ver como estavam longe de obedecer às leis de Deus. Entretanto, quanto mais vemos nossa tendência pecaminosa, mais vemos a graça abundante de Deus nos perdoando. O pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte, mas agora reina em seu lugar a bondade de Deus, dando-nos uma posição correta perante Ele e, como resultado, a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.